A última foram 4, né? A prova passada. Se eu não me engano, foi um 4 também. Foi 4 questões. Acho que vai ser por aí também. Tá? Então vamos lá. Vamos aí. Espero que vocês tenham assistido pelo menos a aula 8, a aula 9, se tiver assistido, ótimo. Tá? Que é essa parte de magnetismo. Então a gente vai começar com um probleminha da definição de campo magnético, tá? E depois, que é a questão da aula 9, que são campos magnéticos gerados por correntes. Tá? Então a diferença do capítulo de campo magnético e o de campo magnético gerado por correntes é porque no primeiro você tem definição de campo magnético, né? E a questão de partículas imersas em campos externos, né? E o capítulo posterior, né? Ele é dedicado à questão de campos exclusivamente gerados por correntes, né? Que é o que se utiliza muito nos experimentos, né? Então, nos experimentos, né, de laboratório, você não analisa, na maioria das vezes, né? Você analisa o efeito de campos gerados por correntes e não analisa a questão de partículas individuais, né? Já que a corrente é a soma, né, dos movimentos de portadores de carga. Então, por isso que se tem um capítulo dedicado exclusivamente a campos magnéticos gerados por corrente. Tá? Eu vou aqui apresentar a minha tela. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem falar e abrir o microfone. Tá? Então, primeiro exemplo. Exemplo 1. Que é mais a questão da definição de campo magnético. Tá? Então, um elétron com velocidade V igual a 2 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. I mais 3 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo J. Ou seja, ele tem componentes X e Y, né? Está se movendo em uma região em que existe um campo magnético uniforme magnético uniforme B igual a 0,030 Tesla e chapéu menos 0,15 Tesla J. Então, ó, o campo é uniforme porque as componentes dele aqui, ó, ele tem componentes x e y, são constantes, né? São valores constantes, né? Se fosse um campo variável, por exemplo, dependesse da posição, as componentes aqui dependeriam, né, das coordenadas, tá? Então, um campo constante. Tá, a letra A pede que você determine a força que age sobre o elétron e B
Repito o cálculo. Para o próton com a mesma velocidade. Né? Então tá aí o probleminha. Então, só recapitulando aqui, né? Se eu tiver qualquer partícula aqui, ó, né? Fazer uma bolinha aqui representando uma partícula, e tem uma carga aqui, né? Se ela tiver uma velocidade aqui, né? Ela está se movendo para cá, para a direita, né? Numa região em que tem um campo magnético, né? Eu posso representar, por exemplo, nesse ponto aqui que a partícula está, né? O campo magnético, por exemplo, aponta assim, ó, para dentro do plano da página, né? Fazendo um certo ângulo aqui, ó. Suponho que isso aqui é um ângulo θ, tá? Então, aqui está entrando no plano aí da tela, tá? Então, para cada ponto Então, suponha que esse B, por exemplo, seja constante, como o daqui do problema, né? Ou seja, ele tem o mesmo valor em cada ponto aqui que essa partícula tiver. Tá? Então, o que é que a definição de campo magnético diz? Ela diz o seguinte, ó, que essa partícula ela vai estar sujeita a uma força magnética, que a gente chama de FB, ou eu acredito que eu chamei de FB, né? Que o Halliday também usa essa nomenclatura, né? Que é dada por quem? Ó? Pelo produto da carga, né? Vezes produto vetorial de V com B. Né? A velocidade, vetor, campo magnético. Né? Então, ó, V vetor B, né? Ó, a força é dada por um escalar, que é o valor da carga, né? Que multiplica um produto vetorial aqui, ó. Então, se você olhar aqui, ó, o produto vetorial, né? O resultado disso é um vetor, né? E a direção e o sentido é dado pela regra da mão direita. Que eu expliquei lá na aula, né? Então, se você fizer aqui, o que seria a regra da mão direita? Você coloca os seus dedos, né? Ó, os seus dedos aqui, esses 4 dedos, né? Em cima do V, que é o primeiro aqui, ó, que tá. A ordem que importa, né? A ordem que você gira, né? Ó, coloco aqui no V, esses dedos, e gira ó, em relação ao B, né? Então, seu polegar, ele vai apontar para cima, né? Se você fizer isso com a mão direita, tá? Para vocês aí, eu vou estar aparecendo com a mão esquerda, né? Mas aí vocês fazem esse experimentozinho aí, ó. Coloca em cima do V e gira em relação ao B. Ó. O polegar aponta para cima, significa que a minha força magnética, ó, ela está nessa direção aqui, ó. Né? Então, o meu FB está aqui. Né? Isso aí, ó, se o meu Q for positivo, tá? Então, se o Q for positivo, isso aqui está válido. Se o Q for negativo, ó, aí eu vou ter um sinalzinho de negativo aqui, e aí, nesse caso, o meu FB apontaria aqui para baixo, né? Porque seria o negativo do produto vetorial. Tá? Então, esse vetor verdinho aqui, ó, ele é perpendicular, ou seja, ele faz 90 graus, com esse plano aqui, ó, formado pelos dois vetores, V e B. Tá? Então, essa é a definição de campo magnético. Então, ó, veja a diferença da força magnética para a força eletrostática. A força eletrostática, por exemplo, se você tiver uma partícula carregada aqui, né, aqui longe, né, por exemplo, se você tiver outra carga aqui, um Q2, né, a gente sabe que ela gera campo elétrico, né, em qualquer ponto aqui no seu redor. Então, no ponto aqui em que essa carga está, em azul, né, ela iria interagir, né, com a força eletrostática, tá? Ou de atração ou de repulsão, dependendo do sinal da carga. Então, sempre iria existir, né, por mais perto ou mais longe que essa carga tivesse, né, ela ia gerar um campo e essa carga ia sentir o campo da carga amarela, né?
No entanto, aqui, ó, só vai existir força magnética, ó, se a carga estivesse se movendo, né? Tiver uma velocidade relativa, né, a um certo referencial, né? E aí, aí vai existir uma força magnética. Se ela tivesse em repouso aqui, ou seja, se a velocidade dela fosse zero, se ela tivesse paradinha aqui, não haveria força magnética agindo sobre a partícula. Então, essa é a diferença, né, entre a força elétrica e a força magnética. A força magnética só existe se a partícula estivesse movendo, né, com uma velocidade ali relativa a um sistema, né, de referencial ali. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. O probleminha deu, deu tudo. Ó. Deu a velocidade, né, deu o campo magnético, né, e deu o valor da carga, que a gente sabe que o elétron, né, a carga dele é a carga elementar, que é o Ezinho, 1,6, na verdade, no negativo de E, né? 1, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aí no problema ó, é calcular esse produto vetorial, né, de V com B, e o resultado multiplica pela carga. E aí vai dar a força, né, o vetor força elétrica, né, que vai dizer as componentes da força elétrica a qual está sujeita aqui a partícula. Tranquilo? Então, mais uma revisãozinha da aula gravada. Então, a letra A, ó, quer que você calcule para um elétron, né? Então, vou fazer de azul. A letra A, né? Para um elétron, a minha carga, né? Essa cargazinha é igual ao menos Z, né? Então, aqui o sinal importa, tá? Ó, como eu estou em notação vetorial, você tem que levar em conta o sinal. Tá? Se fosse um módulo, não, né? Isso aí a gente sabe lá da eletrostática. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Então, fazendo o V vetor B, né? Se o seu V vetor B, ó, como é que a gente faz aqui o produto vetorial? Lembra, né? Ó, o produto vetorial é um determinante, né? Você tem que fazer. Ó. Então, você coloca, na primeira linha, você coloca os vetores unitários, né? Na segunda linha, você coloca as componentes do primeiro, que no caso é o V, do primeiro vetor aqui do produto vetorial, tá? Então, as componentes dele estão aqui, ó, aqui em cima, né? A componente X e a componente Y, né? Então, primeiro aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a sexta. Não vou colocar as unidades não, tá? Para não carregar. Componente Y dele, 3 vezes 10 elevado a sexta. Não tem componente Z, então zero. Tá? E agora você vai colocar as componentes de B. Então, qual é a componente X de B? 0,030. Componente Y, menos 0,15. E a componente Z não tem zero. Tá? Eu vou ajeitar aqui para ficar alinhado. Assim. E 0, e aqui, cá, né? E aí você fecha aqui, ó, e calcula o determinante. Tá? Tem duas maneiras para você fazer isso aí, né? Pelo menos que eu conheço, que é você, por exemplo, risca essa linha e essa coluna e multiplica aqui, né? Faz um X, aí vai e coloca, aí depois risca outra e vai colocando. Essa eu não uso muito, tá? A que eu uso, né, é você fazer o seguinte, ó, você repete as duas primeiras colunas. Não sei se vocês gostam de fazer assim também. Então, no meu caso aqui, ó, eu vou repetir as duas primeiras colunas. I J, né? Ó. Aí repito também embaixo, né? 3 vezes 10 elevado a 6, 3 vezes 10 elevado a 6. 0,030
né? Estou repetindo as duas primeiras colunas. Menos 0,15. E aí fecho aqui, né? E aí, ó, o determinante vai ser, ó, você fazer essas diagonais aqui, ó, né? Aqui, aqui e aqui. Depois voltando, né? Ó, aqui, aqui. Deixa eu ajeitar aqui e aqui. E aí, como é que a gente faz isso? Vocês estão aí? Tá tudo certo? Não caí não, né? Tudo certo, professor? Certo. Então, bora lá. Então, como é que é aqui? V vetor B, V vetor B, isso é igual a... Aí você vai, ó, primeiro assim, ó, da esquerda para a direita, nessas três diagonais, né? Você pode até colocar uma setinha aqui, se quiser. Precisa. Então, você faz logo essas três diagonais aqui, ó, da esquerda para a direita. Ó. Então, I vezes 3 vezes 10 a sexta vezes 0 dá 0, né? Então, não precisa colocar. Essa aqui também dá 0, né? Ó, tem 0. Essa aqui sobrevive, ó. Então, fica 2 vezes menos 0,15 dá menos 0,30. Então, fica menos 0,30, né? Vezes 10 elevado a sexta, né? Que eu repito, a potência. Eu não estou colocando unidade, tá? Não... E o vetor unitário que sobrou aqui, ó, foi o K, né? Aí eu multipliquei esses três, ó. K vezes esse, vezes esse. Tá? Deu isso aqui. Aí agora eu vou voltar, ó. Vou para essa e para outra, né? Então, essa aqui também dá zero, ó. J vezes esse vezes zero dá zero. Essa aqui também dá zero, ó. I vezes zero vezes esse dá zero também. Só vai sobrar essa daqui, não é? Componente K, componente C. E quando você faz assim para a esquerda, né? O sinal é negativo. Quando você faz para a direita, quando eu fiz, é positivo. Né? Quando eu fui, é positivo. Aí quando você volta agora para esses três, é negativo. Aí você faz, ó. K vezes esse vai dar quanto? Ó, vai dar menos, né? Por que eu estou voltando? Vai dar menos. Você coloca a mão. 3 vezes 0,03 dá 0,09. Tá? 0,09. Repete aqui a potência, ó, vezes 10 elevado a 6. Né? Tá, né? Ou seja, só sobrou o componente Z, né? Então, meu V vetor B, ó, vai ser esse menos esse, tá? Ou seja, meu V vetor B vai ser... Ó, tá tudo com a mesma potência, então ok, ó. Você repete a potência e faz um menos o outro. Se tivesse com potências diferentes aqui, você teria que transformar para a mesma potência, né? Um dos dois, para deixar igual ao do outro, e aí fazer a operação, tá? Então, fica menos 0,3 menos 0,09 dá menos 0,39, né? Repete a potência, vezes 10 elevado a sexta, né? Tá. Tá? Então, esse foi o resultado do produto vetorial, mas a força, ó, é o produto vetorial que multiplica a carga. Que, em nosso caso aqui, ó, a carga é igual à carga de um elétron. É? Então, ó, logo, a minha força, né, FB, vai ser quem? Vai ser a carga elementar, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? E multiplica o valor do produto vetorial, né? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Que é... E o produto vetorial deu isso aqui, ó. Menos 0,39 vezes 10 a sexta, né? K. Tem que colocar o vetor unitário porque eu estou escrevendo uma expressão vetorial, né? E aí, quando você multiplicar aí, ó, e fazer esse mais esse, né? 19 menos 6 dá menos 13. Ah, e aí, e faz isso com esse aqui, ó, vai dar
6,2. Isso mesmo. Porque dá 0,62, né? Então dá 6,2. Porque fica menos com menos mais, né? 6,2 vezes 10 menos 14 newtons. Que direção? Né? Isso, ó, faz esse vezes esse, menos com menos mais, 1,6 vezes 0,39 dá 0,62. Aí você joga uma casinha para cá e diminui 1. Então, era 13, né? Negativo, menos 1, menos 14. Né? Então, isso aqui, ó, é a força. Aqui o elétron está submetido, né? A força magnética, aqui, ó, o FB. Tá? Então, se vocês notarem, ó, no caso da figurinha aqui, né? Ó, se eu chamar isso aqui, por exemplo, direção X, né? Isso aqui, direção Y, ó, a força ó, vai estar na direção Z, né? Que é justamente o que o resultado está dizendo. Ó, a componente aqui que vai ter ó, é na direção Z. Né? Ou seja, a força sempre é perpendicular ao plano formado pela velocidade da partícula e pelo campo magnético. Tá? E a letra B, ó, ele quer que você repita o cálculo para um próton com a mesma velocidade. Então, a gente não vai fazer todo o cálculo de novo. Tá? Porque o que é que vai mudar aqui? Ó? A única diferença é que para um próton, o Q é positivo aqui, ó, vai ser mais E. Né? Ó, para um próton, Q é mais E, que é mais, que se você quiser colocar assim, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Né? Assim, você não precisa fazer toda a conta, né? Porque, ó, se o próton está com a mesma velocidade, então, e se o campo é uniforme, ó, esse produto vetorial aqui vai ser o mesmo para o próton também. O que vai mudar ó, é apenas o sinal de Q. Né? Esse sinalzinho aqui, ó, que no caso agora vai ser mais. Né? Então, se aqui for mais, ó, vai dar esse mesmo resultado aqui com sinal de menos. Né? Ó, então, FB vai ser menos 6,2 vezes 10 a menos 14 newtons. Tá. Ou seja, se for um próton, né, ele vai ter a mesma força em módulo, né, ele vai sofrer a mesma força em módulo, mas o sentido vai ser contrário, né, do que se fosse um elétron. Então, para você ver que o sinal importa, né, o sinal da carga. Se for um elétron, a força, nesse caso aqui, está apontando para cima, no eixo Z. Se for um próton com a mesma velocidade, a força vai apontar para baixo, né, direção negativa do eixo Z. Tranquilo aí, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Por enquanto, tranquilo. Ninguém falou no chat aí, não tô vendo. Tem alguém copiando aqui nesse slide? Ou nesse? Acho que nesse, né? Vou colocar aqui o celular silencioso. Posso ir para o próximo? Sim. Bora Pode lá. sim, professor. Tem até uma questão dessa na lista, né? Exatamente. Então, eu fiz esses probleminhas aqui para ser parecido com os que eu coloquei. Vocês resolverem. Então, exemplo 2, agora a gente vai explorar né, a força magnética em um fio que percorrido por uma corrente. Tá? Como a gente sabe, né,
se uma carga imersa no campo magnético ela sofre a ação de uma força magnética, então um fio de corrente que tem carga, né, em movimento, tem inúmeros, né, portadores de carga em movimento, né, se eles vão estar imersos no campo magnético, eles vão sofrer também a ação de uma força, né? E essa força ela vai ser transmitida para o fio, tá? E aí a gente viu, né, que, enfim, a gente vai chegar lá. Deixa eu escrever o enunciado da questão. Fio dobrado da figura abaixo está submetido a um campo magnético uniforme. A um campo magnético uniforme. Cada trecho retilíneo tem 2 metros de comprimento e faz um ângulo θ igual a 60 graus como eixo X. O fio é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Qual é a força que o campo magnético exerce exerce sobre o fio em termos de vetores unitários se o campo magnético é B igual a 4 teslas, 4 teslas, K. Ou seja, o campo é constante, né? Só tem uma componente, que é a componente Z, né, apontando para cima, e tem uma intensidade de 4 teslas. Né? Lembrando que Tesla é unidade de campo magnético no SI, Sistema Internacional. Né? Homenagem aí a Nikola Tesla. Né? Aí deixa eu fazer aqui o fio, né?
Desenhar aqui os dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Eixo Y e eixo X. O fio está fazendo isso aqui. Tem um fio aqui. Na verdade é o mesmo fio, né? Só que ele está se dobrando aqui, ó. Ele vem aqui, toca no eixo X e dobra, né? Faz uma dobra aqui. Ele está fazendo isso. Tipo um fio em V, né? E aí tá entrando uma corrente aqui, né? Entra uma corrente aqui, ó. Entra uma corrente aqui, né? Vem aqui e sai aqui, né? Então esse é o sentido da corrente. A corrente tem esse sentido aí, né? Teta é esse ângulo aqui, ó, entre o fio e o eixo X, ó, tanto esse como esse aqui, ó, são iguais esses dois ângulos, tá? E é isso, né? Ele dá o tamanho de cada trecho, ó, cada pedacinho aqui, esse trecho vale 2 e esse aqui vale 2 metros também, tá? O ângulo aqui é 60 graus, né? Dá o valor da corrente, que é 2 amperes, e ele pede qual é a força que o campo magnético exerce sobre o fio em termos dos vetores unitários. Se o campo magnético, né, é B igual a 4 teslas, né, na direção K, na direção Z. Então, se eu fosse desenhar esse campo aqui, ó, como o X está para cá, o Y está para cá, o Z estaria saindo aqui do plano da tela, né? O Z sairia aqui, né? Então, o campo está apontando nessa direção, tá? Então, se eu fosse não olhar ele de perfil assim, mas desenhar ele exatamente aqui no plano, né? Eu desenharia assim, ó, por pontinhos, né? Lembra? Então, o pontinho significa que o campo está saindo, né? Saindo do plano da página. Se fosse um xizinho, ele estaria entrando, né? Só você lembrar da flecha, né? É como se a flecha aqui estivesse entrando, ó, você veria o finalzinho da flecha, né? E a flecha, se estiver saindo da página, você vê um pontinho que é a ponta da flecha. Não é a nuvem, tá? Então, em todo ponto aqui, ó, o fio ele está sujeito a um campo magnético, né? Em qualquer ponto aqui, que está saindo, né, do plano da página, né? E vale esse 4 teslas, né? Em qualquer ponto aqui o campo é uniforme. Tá? Então, como a gente sabe, né, um fio percorrido por corrente, né? Então, aqui só relembrando, ó, vou fazer um adendo aqui. Então, se você tem um fio, né, percorrido por corrente, né, você tem uma corrente aqui, I, né? O comprimento dele é L, né? Se ele está numa região de campo magnético, né? Por exemplo, entrando ou saindo aqui do plano da página, né? Suponho que está entrando, né? Então, se ele está numa região aqui de campo magnético B, né? Ele vai estar sujeito a uma força magnética, tal como a carga, né? Do exemplo passado. Só que no fio aqui a gente tem um conjunto de cargas, né? Então, a gente mostrou que a força, né, é dada por I, aí L, vetor B. Né? Lembra que a força numa carga, ó, era F igual a Q, V vetor B, né? No caso ali, como a gente tem um fio de corrente, ó, substitui a carga pela corrente, né? E o V pelo vetor L. Que vetor L é esse? Ó, L vetor B. Então, que vetor L é esse? L é um vetor
tá? O que aponta no mesmo sentido da corrente, e o tamanho dele é o tamanho do fio aqui que você está analisando, que no caso é L, tá? Então, se eu fosse desenhar aqui o vetor L, seria isso aqui, ó. Meu L vetor. Seria um vetor do mesmo tamanho do fio, do comprimento aqui que eu estou analisando, e aponta no mesmo sentido aqui da corrente. Então, ele apontaria para lá, ó, o vetor L, tá? Então, essa é a força que o fio está sendo submetido, tá? E aí, ó, a gente vai aplicar isso aqui para o probleminha da gente, ó. Só que a gente tem dois trechos aqui, ó. Tá vendo? Dois trechos de fio, tá? Então, como é que... o que é que a gente tem que fazer? Ó? A gente vai ter que analisar um trecho e o outro trecho, né? A gente calcula essa força para o trecho aqui da esquerda e calcula para o da direita. E aí, a força resultante vai ser a força total, né? Você soma as duas forças aqui em que cada trecho está sendo submetido. Tá? Então, vou fazer aqui, ó, dividindo. Dividindo em dois trechos. Né? Então, você vai ter o primeiro, o da direita aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, ó, eu não tenho aqui o comprimento do fio, lembra? Eu vou representar ele por um vetor, ó, que o tamanho do vetor é o tamanho do fio, e ele aponta no sentido da corrente. Então, aqui é um vetor que está apontando para cima, tá? Então, para facilitar aqui, como eu vou trabalhar com vetor unitário, né? Eu vou decompor vetores aqui, né? Para fazer esse produto vetorial, então eu vou colocar ele na origem do sistema aqui. Eu vou fazer um transporte paralelo do vetor. Tá? Que a gente sabe que não vai ter prejuízo nenhum, né? Vai continuar sendo o mesmo vetor. Então, ó, eu vou pegar o mesmo sistema, tá? Que eu fiz em vermelho aí. Né? Aqui está o Y. E aqui está o X. E vou pegar esse primeiro segmento aqui, ó, vou representar por um vetor e vou colocar ele na origem aqui do sistema. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou tentar fazer igual aqui, tá? O tamanho. Então, aqui é o meu vetor L. Tá? Se você quiser chamar ele em 1, mas como ele tem o mesmo tamanho do outro também vou chamar de L. Só que o outro vai apontar para baixo aqui, né? Que segue aqui o sentido da corrente. Tá? Então, aí está meu L, né? Quem é o meu vetor B? Quem é o campo magnético? O campo magnético aqui, ó, ele está apontando para fora do plano da página, né? Então, aqui é meu B, né? E aí, ó, se eu quiser saber, assim, só graficamente, né? Claro que a gente vai fazer a decomposição do vetor e vai escrever o vetor mesmo, força, né? Mas aí, se eu quiser saber para onde é que essa força está apontando aqui, eu vou usar o quê? Mesma regra da mão direita, né? Todo produto vetorial, né, ele obedece aqui a regra da mão direita. Tá? Então, faça o produto vetorial ó, de L com B. Então, pegue seus dedos aqui, né? Coloque no L e gire para o B. Ó. O B ele está saindo do plano da tela. Tá? Então, ele está vindo, é um vetor que está apontando na sua direção aí, ó, saindo da tela. Tá? Então, quando você faz isso, ó, L vetor B, ó, o polegar está apontando para cá. Ó, né? Se você fizer isso. Né? Então, a força, né? Se você for pegar no fio aqui, ó, a força, ela vai estar apontando para cá. Né? Ó. Deixa eu tirar aqui por enquanto. Então, a força, ó, ela vai estar apontando para cá. Aqui, ó. Minha força, que eu vou chamar de F1, que é a força no primeiro trecho, né? Então, se eu fosse pegar esse vetor, como eu estou colocando tudo aqui na origem, né? Todas as forças aqui, eles têm a mesma origem. Mas se eu fosse
fazer aqui para o fio, ó, esse fio, ó, ele estaria submetido a essa força aqui, ó. Né? Aqui, ó. Seria assim. Né? F1. Tá? Então, ele está sendo puxado para cá, ó, pelo campo magnético. Né? Ok, então, vou colocar aqui, acho que dá para vocês verem aí. É um pouquinho transparente, né? Então aqui está o F1. E se eu olhar agora o segundo trecho, ó, o F2, como é que vai ser o F2? Então, eu vou fazer aqui também o meu sistema em vermelho, né? Então, eu vou fazer assim. Né? Então, aqui está o Y, né? Aqui está o X. E aí, ó, lembra, o meu... eu represento o fio por um vetor, ó, que está apontando, tem o mesmo tamanho do fio, está apontando no sentido da corrente, né? Então, vai ser um vetor que está apontando aqui para baixo, ó, né? Então, quando eu desenho ele aqui na origem do sistema, eu trago ele aqui para a origem, né? Ele vai ficar assim. Não é isso? O meu vetor L, né? Sim, só marcando aqui, ó, esse θ aqui, ó, é esse θ aqui também, tá? É o mesmo ângulo. Esse ângulo é igual a esse, né? São ângulos alternos internos, né? Você passar outra reta aqui paralela, ó, essa reta é paralela com a de cima, então esse ângulo é esse ângulo aqui, né? Então, por isso que é esse ângulo que quando eu trago ele aqui para a origem, vai ser o ângulo entre ele e o eixo X, tá? Deixa eu contaminar aqui. E esse ângulo aqui, ó, quando eu trago o vetor aqui, ó, para a origem, né? Eu arrasto ele aqui para a origem, ó, o θ é esse ângulo aqui. Né? E aí o B, ó, o B aponta para cá, né? Saindo. B. Aí agora faço a regra da mão direita. Né? Deixa eu mudar de posição aqui. Eu faço a regra da mão direita. Ó. L vetor B. Então, você pega aqui, ó, seus dedos, coloca no L e gira no sentido de B. Ó. B está saindo do plano da tela. Tá? Então, você pega o L ó, e gira para cá, ó, o seu polegar está apontando para cá. Ó. Tá? Né? Você faz assim. E aí, ó, a força, né? Ela vai apontar, então, para cá. Ó. Vocês estão entendendo isso aí? Quero que eu repita. Não ficou claro? Ó, é claro que eu estou fazendo esse vetor, eu estou chamando de F2 aqui, né? Se eu fosse desenhar ele no fio aqui, ó, meu F2, ó, nesse ponto aqui, ó, você pega o ponto médio, né? E joga ele para cá. Estaria para cá, né? Meu F2. É isso? Então, tem uma força puxando num sentido e outra em outro, né? Pelo menos as componentes X, ó. Então, a gente já tem que esperar ó, o resultado aqui, né? Que as componentes, como esses vetores aqui, ó, por essa equação, vocês vão ver que é a mesma força, né? Já que a corrente é a mesma, o comprimento é a mesma, o comprimento é o mesmo e o campo é o mesmo para cada trecho.
Então, essas forças vão ser iguais. Então, de cara aqui, já dá para saber que as componentes, as componentes X, deles vão se cancelar e as componentes Y vão se somar. Tá? Mas tudo isso vai ser resultado do produto vetorial, quando a gente fizer as componentes e fazer o produto vetorial. Vocês vão ver isso. Tá? Então, a força resultante vai ser quem? A força resultante. Né? Força resultante que a gente quer calcular vai ser F1 vetorial mais F2. Né? Então, a gente calcula F1 aqui, aplicando essa equação, né? Aqui, para esse primeiro caso, faz isso aqui para o segundo caso, né? Acha o F2 e soma com o F1 aqui de modo vetorial. E aí a gente encontra o que a gente está procurando. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Não? Estou online aí? Estou. Tá sim, professor. Por enquanto, nenhuma dúvida. Ok. Então, vamos lá. Então, para o primeiro caso, né? Vamos fazer o primeiro trecho, então. Para o primeiro trecho, então, para o primeiro trecho, né? Sabendo que F é igual a I, L vetor B, né? Isso aqui a gente chama de vetor comprimento, né? Vetor L. Então, a gente primeiro, vai ter o vetor L, a gente tem que escrever primeiro o L, né? Que vetor L é esse aqui? A gente sabe do tamanho dele, lembra? O vetor comprimento, é um vetor de tamanho igual ao tamanho do fio, né? E o sentido dado pelo sentido da corrente. Então, a gente sabe o tamanho dele, do vetor, e sabe o ângulo que ele está fazendo com os eixos. Então, dá para a gente escrever ele em notação vetorial. Né? A gente decompõe ele aqui no x e no y e escreve ele em notação vetorial. Né? Então, o nosso L, vetor, vai ser quem? Lx, x chapéu, mais Ly, Ly, y chapéu. Tá? Ou seja, a componente x dele, né, que você decompõe aqui, que é o Lx, e o Ly aqui, né? Ly. Tá? Então, quem é o Lx, né? A projeção dele aqui no eixo x vai ser L cosseno θ. E a projeção dele em y aqui, vai ser L sendo θ, né? Então, vai ser L cosseno θ, x chapéu, mais L seno θ, y chapéu. Né? Já substituindo aqui, colocando em evidência o L, né, que está multiplicando os dois termos, então vai ficar 2, né, porque não é 2 metros o comprimento do fio. Então, cosseno de 60, né, o ângulo aqui é 60, o comprimento aqui tem 2 metros, que é o L, né? Então, L cosseno de 60 mais seno de 60. Esqueci de colocar aqui os vetores unitários, né? Aqui é x chapéu. Eu vou trabalhar com I e com J, tá? E a gente fez o exemplo passado com I e com J, então eu vou colocar I e J, né? Então aqui, e também você pode escrever, né? X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Né? Então eu vou colocar I e J. E aqui também vai ser I, chapéu, mais seno de 60, J, né?
Então, quando você substituir aqui, ó, o seu L vai ser cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1/2, enfim. Então, 2 vezes meio vai dar 1 aqui, né, 1 metro, né, já que aqui é 2 é em metro, né? E chapéu mais seno de 60, que dá 1,73. Na verdade, dá 0,87 e pouco. Quando você multiplica por 2, dá 1,73, né? Tá? Então, esse aqui, ó, é o vetor comprimento. É esse vetor aqui. Então, você já achou esse, ó. E o B, o problema já deu, né? O campo magnético. Então, basta agora você fazer o produto vetorial, né? Faz o produto vetorial de L com B e multiplica pela corrente, que é 2 amperes, né? Ó, a corrente aqui de 2 amperes, né? O nosso I, né? Então, bora lá. Então, logo, L vetor B ser igual a... Vamos fazer o determinantezinho da gente, né? Deixa eu fazer ele mais embaixo aqui. L vetor B aí vai I, J, tá? Né? Aí a primeira aqui, primeira componente aqui, as componentes de L, ó. Então aqui é 1, né? 1,00. A componente J dele, Y, é 1,73. E ele não tem componente Z, então 0. E agora as componentes de B. B, ó, só tem componente em Z, que é 4 teslas na direção Z. Né? Então, ó, na X ele não tem, na Y ele não tem, só tem na Z, que é 4. Aí aqui eu fecho, tá? Mas aí eu estou fazendo do método que repete, né, as duas primeiras colunas. Então, eu vou repetir as duas primeiras. Tá? Se você fizer pelo outro método, fica à vontade também. Então, 1,73, 0 e 0. E aqui você fecha. Tá? E aí vamos fazer as diagonais aqui, né? Fazer em vermelho. Então, você pega essa, né? Quando você vai aqui, o sinal é positivo, e quando você volta, nessas 3 diagonais, o sinal é negativo. Tá? Então, ó, isso vai ser igual a quem? L vetor B, né? Isso aqui, ó, sobrevive, né? Então, vai dar 1,73 vezes 4, né? Que dá 6,92. Então, dá 6,92 e chapéu. Ó, aqui, ó, vai zerar, né? Ó, J vezes 0 dá 0. Aqui também vai zerar, ó. K vezes 1 vezes 0 dá 0. Tá? Então, nessa de K, na ida, não tem mais. Agora, vamos voltar, né? Para essas 3 aqui. Ó. Lembrando que quando a gente volta, né, o sinal é negativo. Né? Você inverte o sinal. Então, ó, J vezes 1 vezes 4 dá 4J. Mas como eu coloco o sinal negativo, então fica menos 4J. Né? Essa daqui, ó, I vezes 0 dá 0, e a outra também, ó, K vezes 1,73 vezes 0 dá 0. Então, só sobrou isso aqui, né? Então, L vetor B, ó, dá isso aqui. Né? Eu não estou colocando as unidades, né, para não carregar aqui. Portanto, ó, nosso F1, força no φ1, que é I L vetor B, ó, então a corrente é quanto? 2, né? E multiplica L vetor B, que foi o que a gente calculou aqui, né? 6,92i menos 4J. Né? Ou seja, nosso F1, que é a força no φ1, é dado por 2 vezes 6,92 dá 13,8 newtons. Já vou colocar aqui a unidade na direção
Professor? Professor?
Tô de volta. Acho que Fala. a internet caiu, mas por isso que eu gosto sempre de chamar vocês aí. Eu chamei, ninguém respondeu, aí eu desconfiei, né? Mas foi minha internet aqui que caiu. Mas Larissa até me avisou aqui, a monitora de você. Estou aqui respondendo. Onde foi que eu parei? Desespero, né? Eu acho que eu não passei muito, não. Tá. Eu cheguei a terminar a questão, na parte que parou, da força resultante. Volta lá pra gente ver, mas acho que não. Chegou em Faz inglês. uns 13 minutos que o senhor caiu, mais ou menos. Ixi, isso tudinho. Uhum. Quando eu mandei mensagem aqui no chat era 8h11. São 8h23. Tá, então bora lá. Tá. Isso tem me falando aí, né? Foi mesmo, colocou. Como caiu aqui, aí não deu. Enfim. Aqui, tranquilo, né? A gente chegou. F1 aqui, vocês acompanharam essa parte? A força no primeiro fio aqui, ó. Hein, pessoal? Se eu não me engano, a gente foi até F2 já, professor. Ó, então a gente calculou o produto vetorial aqui, né? Calculamos a força no primeiro fio, que é a corrente vezes o produto vetorial, aí fomos para o segundo trecho, né? Aí aqui eu justifiquei, ó, que o fio é o mesmo, né? O vetor é o mesmo, só que ele está apontado para baixo aqui, ó. Está apontando para baixo. Então ele vai ter, ó, a mesma componente x, tá? E a componente y dele, ó, vai ser negativo desse. Então, se esse aqui é ly, isso aqui vai ser menos ly. Já que é o mesmo vetor e o ângulo aqui é o mesmo, ó, não é verdade? Então, ó, vai ser o mesmo vetor aqui, L, tá? Que a gente fez aqui, ó, sendo que a componente y ó, vai inverter o sinal aqui, ó. Então, a componente x ó, tem o mesmo sinal e a componente y está com o sinal trocado, certo? Aí, quando você faz ó, o produto vetorial L com B, ó, aí eu justifiquei aqui também que a gente não precisa fazer essa mesma conta aqui. Tá? Ó, se só inverteu aqui a componente y, então vai ser menos aqui e menos aqui. Quando você fizer aqui, ó, só vai mudar, ó, i vezes esse com sinal negativo. Ó, esse aqui é zero, esse aqui é zero. Para cá, ó, não muda, ó, o j. O i aqui é zero e esse aqui é zero também, ó, né? Que é zero vezes esse. Então, o L vetor B para o segundo fio, ó, vai ser esse mesmo resultado, mas com sinal negativo apenas desse. Tá? Então, vou até apagar aqui. Então, o resultado vai ser o mesmo, mas com sinal trocado da componente x. Que foi o que eu escrevi aqui, ó. Sinal trocado aqui, tá vendo? Negativo. O outro continua a mesma coisa. E agora sim, ó, o F2 ó, vai ser I, que é a corrente, vezes o produto de L com B, que é esse aqui. Então, quando você multiplica aqui, ó, 2 vezes isso, 2 vezes 6,92 dá 3,8, com sinal negativo, 2 vezes 4 dá 8, sinal negativo. Tá? E aí, quem é a força resultante? Ó, F1 mais F2, né? Aqui, ó.
A força no primeiro fio e a força no segundo fio. Tá? Então, F1 mais F2, quando você soma... Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Então, quando você soma F1 com F2, ó, F1 ó, e F2, eles são... A única diferença entre eles ó, é que F2, ó, a componente X tem um sinal negativo. E a componente X de F1 ó, tem um sinal positivo. As componentes Y de F1 e F2 são iguais. Ó, aqui é menos 8 e aqui é menos 8. Então, quando você soma as componentes X, ó, esse mais esse dá zero. E a componente Y ó, é menos 8 com menos 8, dá menos 16. Né? Simplesmente uma soma, né? F1 mais F2. Ou seja, o resultado, ó, a força resultante no fio, em todo o fio, né? Juntando as duas partes, ó, é uma força que aponta para baixo, na direção Y, e o módulo dela ó, é 16 newtons. Tá? Então, se você for escrever essa força, ó, eu fiz ela em verde aqui, ó, o FR, tá? Tá em verde aqui, ó. Então, uma força que está apontando para baixo, né? E tem essa característica aqui, ó, de menos 16 newtons, né? O módulo dela. Certo? Foi isso que eu falei, né? Sozinho aqui, enquanto eu estava offline, sem perceber. Tá? Ok. Tranquilo, pessoal? Querem perguntar mais alguma coisa aí? Aí foi nessa hora que eu percebi que ninguém respondeu. Tranquilo? Querem copiar alguma coisa aqui? Essa parte ou essa? Tudo tranquilo. Tranquilo, professor. É interessante que dá para você já deduzir, né, a força resultante, se vai ser para baixo ou para cima lá, de acordo com o gráfico. Isso que foi que a hipótese da gente, né? Que eu disse a vocês, ó, vai ser a mesma força, ó, as componentes X dela ó, vão se cancelar e as componentes Y vão se somar. Então, o resultado ó, foi esse vetor resultante aqui para baixo. Né? Então, se você jogar um fio com a corrente né, no campo magnético dessa configuração, ó, o fio ele vai ser puxado para baixo. Né? Ele vai interagir com o campo magnético e ser puxado para baixo. Né? Posso ir para a próxima, então? Bora lá? Exemplo 3. Aí o exemplo 3, a gente já vai lá para o próximo capítulo. Tá? Especificamente, lei de Ampère. A gente vai logo falar um pouquinho da lei de Ampère. Né? Então, só recapitulando, né? O que é que diz a lei de Ampère? Né? A lei de Ampère é o equivalente à lei de Gauss para o... a gente tem a lei de Gauss para a eletrostática, né? Que diz o seguinte, ó, se você tem uma superfície gaussiana, né? Você tem várias cargas aqui, Q1, Q2, enfim, Q3, né? O fluxo elétrico na superfície, lembra, é a escala dA, é igual a carga envolvida dividido por ε0. Onde essa carga envolvida é a carga líquida que está envolvida nessa superfície aqui, né? Imaginária. Q1 mais Q2, mais Q3, mais... Quantas cargas você tiver aqui envolvida nessa superfície gaussiana. Né? Que é uma superfície né, em 3 dimensões, vamos dizer assim. É uma superfície que está envolvendo um volume. Né? Já o equivalente disso no magnetismo, a gente tem o que a gente chama de amperiana, né? A gente tem uma linha, não mais uma superfície, né? E que você tenha não cargas envolvidas, mas você tem correntes envolvidas. Então, suponha que eu tenho uma corrente aqui, ó. Eu estou vendo um fio de frente, né? Um fio que está entrando no plano da página. Então, está saindo uma corrente aqui, ó. I1, por exemplo, esse fio aqui está entrando corrente, ó. É um xizinho, né? I2.
o outro está, por exemplo, entrando também em 3, e por aí vai. Tá? Então, essa curva aqui é o que a gente chama de amperiano. Tá? Então, o que é que a gente faz aqui? O que é que a lei de Ampère diz? É que a integral aqui, ó, aqui era uma superfície, agora a gente aqui tem uma curva, né? Aqui era o campo elétrico, aqui a gente vai ter o campo magnético. Aqui eu estava fazendo uma área, né? Aqui eu vou fazer uma curva. Então, é dl. O livro chama ds, tá? Mas eu não gosto muito, não, dessa nomenclatura ds, não. dl é mais apropriado. Não é uma questão de nomenclatura. Então, vai ser igual aqui, ó. Aqui era carga envolvida, né? Aí aqui vai ter uma corrente envolvida. Tá? Então, a corrente envolvida e a constante que multiplica aqui, né? Aqui era 1 sobre ε0, aqui vai ser μ0, que é a constante magnética, vezes a corrente envolvida. E aí, ó, como é que você calcula essa corrente que está envolvida aqui, ó? Aqui a gente tem, ó, essa carga pode ser positiva, essa aqui pode ser negativa, essa aqui negativa, enfim. E aí os sinais entram aqui, né? Os sinais aqui, a carga envolvida, você pode ter uma carga envolvida negativa ou positiva. Aqui também, ó, você tem que dizer a sua corrente envolvida, ela pode ser positiva ou negativa, tá? E aí, qual é a convenção que a gente usa? Já que a corrente, ela nunca é negativa, lembra? 1 ampere, 2 amperes, você não tem menos 2 amperes, menos 3 amperes. Então, o que é que você faz aqui? Você escolhe um sentido que você vai integrar, aqui não é numa curva fechada, aí você escolhe um sentido e supõe que é para cá. Né? Você faz uma volta nesse sentido, né? E aí, o que é que você faz? Ó, você pega também, obedece a regra da mão direita, né? Ó. Então, você pega a sua mão direita, coloca os dedos aqui, né? No sentido da setinha que você está escolhendo. Ó, então, está para a direita aqui, né? Eu estou colocando no sentido da integração aqui, ó, do sentido da integração, né? Então, você coloca os seus dedos aqui e seu polegar, ó, vai estar apontando para onde? No meu caso aqui, está apontando saindo da tela, né? Então, em direção a mim. Então, se eu escolher esse sentido de integração, né? Toda corrente que tiver no sentido do meu polegar é positiva e toda que tiver no sentido contrário é negativa. Tá? Então, eu escolhendo esse sentido de integração, né? Então, pela figurinha aí, ó, a única corrente positiva, ó, vai ser I1, né? Que está saindo do plano da página no mesmo sentido do meu polegar. Tá? Já I2 e I3, ó, eles estão entrando no plano da página, ou seja, eles estão contrários ao sentido da regra da mão direita. Então, nesse caso aqui, ó, o meu I envolvido vai ser I1 menos I2 menos I3. Certo? E aí, ó, você, tal como aqui, ó, a lei de Gauss, né? Isso aqui é a lei de Gauss. E aqui é a lei de Ampère, né? Lei de Ampère. E é invertido mesmo, né? Ampère. O sinal é invertido. Então, lá, ó, a gente tinha o seguinte, ó, a gente ou calculava o lado esquerdo, que era esse integral, e aí os problemas que envolviam simetria eram facilitados, né? Essas integrais eram simples. Ou a gente calculava só o lado direito, que era a carga envolvida, né? E aí ele dava, né, um lado ou um outro. Aqui também, ó, a gente pode ter uma curva simétrica, por exemplo, um círculo, né? E na aula, lá na aula gravada eu fiz, né? Eu fiz 2 problemas com simetria envolvendo a lei de Ampère, né? Ou pode, ó, simplesmente calcular o valor dessa integral, né, sabendo apenas o lado direito, né? Que é μ0, que multiplica a corrente que está sendo envolvida no seu circuito amperiano, né? Que a gente chama aqui de amperiana, né? O circuito amperiano. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. O exemplozinho que a gente vai fazer é basicamente calcular esse lado direito aqui, né? Só para a gente entender a essência da lei de Ampère. Tá? Então, são probleminhas simples. O lado esquerdo aqui, né?
também são integrais simples, porque geralmente você envolve problemas de simetria, né? Que também a gente tinha aqui na lei de Gauss, né? A gente tinha esfera, tinha cilindro, né? Tinha um plano, enfim, era o problema simétrico, então essas integrais eram simples, né, de ser resolvidas. Então, resolvendo o lado esquerdo, a gente calculava a carga que está envolvida na superfície. Aqui também, ó, se eu resolver essa integral, eu descubro a corrente que está envolvida. Né? Por outro lado, se eu souber já o lado direito, né, nesse caso aqui, se eu souber a carga envolvida, eu sei do resultado dessa integral e eu posso estimar o campo elétrico, calcular o campo elétrico. Por outro lado aqui, ó, se eu sei o lado direito, a corrente que está envolvida, né, eu sei o resultado dessa integral de linha aqui, né, que a partir daqui, dependendo também da simetria do problema, eu posso calcular o campo magnético, né, daquela distribuição de correntes ali, né. Então, sempre, da eletricidade para o magnetismo, sempre tem uma situação semelhante. Tá? Então, nesse exemplo 3, né, é bem simples assim. Ó, a figura abaixo, eu tirei esse probleminha também é um dos probleminhas lá do Halley. Tá? A figura abaixo mostra duas curvas. Deixa eu separar aqui. Tá? Duas curvas fechadas envolvendo duas espiras que conduzem correntes I1 igual a 5 ampere e I2 igual a 3 ampere. Determine o valor da integral B escalar dl para as curvas 1 e 2. Ok. Então, vou pegar aqui a figurinha que eu cortei, né, do Hadley, tá? Pega aqui. Para não ter tanto trabalho de fazer esse desenho aqui. Nessa curva 2 mesmo aqui é um pouquinho complicada de ser desenhada. Então, o probleminha é esse. Então, você tem duas espiras aqui, né? Cada um, ó, tá com uma corrente, né? A espira da esquerda tem uma corrente para a direita, que é I1, e a da direita tem uma corrente para a direita, que é I2, tá? Aí I1 é 5 amperes e I2 é 3 amperes. E aí determina o valor da integral de B dl, para as curvas 1, que é essa primeira de cima, e 2, que é a de baixo. Tá? Ok, então é o seguinte, ó, é aplicar a lei de Ampère, né? Aqui. E aplicar a regra, o segredo ó, é você aplicar a regra da mão direita. Tá? E aí você vai escolher qual é a corrente que é positiva e qual é a corrente que é negativa. Tá? Então, vejam, para a curva 1, né? Então, vamos começar com a curva 1. Tá? Deixa eu apagar aqui a lei de Gauss aqui. Só para... Então, veja. Então, para a curva 1. Para a curva 1, ó, eu estou no meu circuito aqui
e tem duas correntes aqui, ó, entrando, né? Tem um aqui, ó, descendo, né? Ó, I1 tá descendo. Ó, quando ela faz a curva aqui, ó, ela desce, né? O I1. E aqui no I2, ó, quando ela vem para cá, ó, nesse ponto aqui, ela tá subindo, né? O I2, ela sobe, aí faz a curva e fecha, né? Aí, como é que eu sei a corrente envolvida? Lembra aqui, ó, essa figurinha aqui, eu tô olhando isso aqui como se estivesse olhando de cima, tá? Ó, como se eu estivesse olhando de cima aqui, ó, essa figurinha, né? Para 3 correntes eu fiz, tá? Então, ó, a gente viu aqui, ó, você coloca os dedos aqui no sentido, né? Do circuito, né? Do caminho que você está escolhendo, né? E aplica a regra da mão direita. O que apontar para o seu polegar, para onde o seu polegar está apontando, é positivo. E o que apontar no sentido contrário é negativo. Então, nesse caso aqui, ó, imagine você colocando sua mão direita aqui, ó, no sentido dessa setinha, seus dedos apontando para a direita aqui, tá? Então, se você fizer isso, ó, seu polegar está apontando para cima, não é verdade? Então, se ele está apontando para cima, ó, o que é positivo, né, é o que está apontando no sentido do polegar para cima, e o que é negativo é o contrário disso. Então, nesse caso aqui, ó, o I2 está apontando no sentido positivo aqui, e o I1 no sentido negativo. Então, a corrente envolvida ó, vai ser simplesmente I2 menos I1. Certo? I2 vale 5 ampere e I2 vale 3 ampere. Ou seja, a corrente envolvida vai ser 2 ampere. Tranquilo aí, entenderam? Portanto, a integral de linha, essa integral BDL, né? No caminho 1, se você quiser que coloque 1, né, na curva 1, vai ser igual a quem? A μ0 vezes I vezes a corrente envolvida, né? Ou seja, quem é μ0 é a constante magnética, né? Que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Vezes a corrente envolvida, que é 2 amperes. 2 amperes. Certo? Então, trazendo para cá, ó, a integral no caminho 1 de B escalar dl vai ser, se eu quiser deixar o pior, 4 vezes 2, 8, vai dar 8π vezes 10 a menos 7. Ó, ampere com ampere vai embora, Tesla vezes metro. Tá? Então, esse aqui ó, é o resultado da letra A. Tá? Letra A, não chamei de A e B não, né? Só a curva 1 e a curva 2. Então, para a curva 2, quem seria a minha corrente envolvida aqui? Ó, aí a curva 2, ó, ele faz um zigue-zaguezinho aqui, ó, só para ali atrapalhar, né? Ó. Então, ó, essa setinha que está vindo aqui da esquerda para a direita, ó, o caminho está indo por trás, aí vem para frente aqui, ó, aí volta, e vem para a direita, passa na frente, passa por trás e volta, e fecha o caminho, né? E aí, ó, você tem que usar a sua imaginação aqui, ó. Ó, regra da mão direita também, ó. Então, para onde seu polegar apontar, né, você coloca a sua mão direita aqui, ó, por exemplo, pega essa setinha aqui, ó, coloca a sua mão direita em cima dela, né? Então, tudo que for no sentido do polegar é positivo e tudo que for o contrário é negativo, tá? Então, nessa espira aqui, ó, né, você tá vendo o quê? Ó, nesse ponto aqui, ó, a corrente vem, não é? Desce, aí vem para cá, né? Aí, ó, veja, quando ela passa aqui, ó, subindo, ó, a corrente sobe, tá vendo? Então, I1 aqui, ó, tá subindo, né?
Aí vem e faz o mesmo trajeto completo, né? Cadê? Então, ó, quando o I1 está descendo aqui, ó, né? Quando o I1 está descendo, eu vou apagar esse daqui para não confundir, ó, tá? Então, aqui, ó, nesse trecho, ó, o I1 já está desenhado aqui, ó. Então, ó, se o meu dedo polegar está para cima, né? É positivo, o I1 está descendo, então o I1 está contrário ao meu sentido positivo. Então, ó, I1 vai ser negativo. Tá? Só que, ó, tem outra parcela aqui, ó. Ele está entrando aqui, ó, né? Duas vezes, ó. Quando você chega aqui, ó, e um está subindo aqui, né? É verdade, ó, nesse lado aqui da espira, ó. Só que a setinha agora, ó, tá para cá. Ó, lembra que eu estou fazendo isso aqui, ó, o circuito, né? Ó, ele está indo assim, ó. Aí, se você fizer a regrinha da mão direita aqui agora, ó para onde a setinha está apontando aqui, ó. Coloque sua mão no sentido da setinha, né? Ó para onde seu polegar está apontando agora aqui. Para baixo, né? Então, ó, se o polegar está para baixo e um está para cima, ó, então, nesse caso aqui, ó, o I1 vai ser negativo também. Então, menos I1 novamente. Tá? Então, para essa espira aqui, ó, eu tenho que contabilizar duas vezes, ó, porque I1 está subindo aqui, mas o meu caminho aqui, ó, tá para cá, ó, o polegar para baixo. Aí, quando ela está descendo aqui, ó, o caminho tá para onde? Tá para a direita, ó, que é o sentido dessa setinha aqui, tá vendo? E aí você faz a regra da mão direita, tá para cima e a corrente para baixo, ou seja, ela é negativa também. Tá? Então, na espira da esquerda, ó, a corrente envolvida aqui, ó, deu menos em 1, menos em 1. Agora vamos para a direita, ó. Quando você vem para a direita aqui, por exemplo, aqui, ó, aí I2 está subindo aqui, ó, né? Só importa aqui, ó, porque o caminho está pegando aqui, ó, apenas nesse lado da espira, né? Na segunda espira, né? Então, ó, coloque a sua mão no sentido aqui, ó, da setinha, né? Os seus dedos, né? Então, seu polegar aponta para baixo, né? Então, esse é seu sentido positivo aqui, ó, olhando para a espira da direita. Mas o I2, ó, ele está subindo aqui, não é verdade? Ó? O I2, ele está subindo. Então, se seus dedos estão apontando no sentido da setinha e o polegar está para baixo, o I2 está subindo, então o I2 está contrário à sua conversão aí da mão direita. Tá? Então, vai ser menos I2 aqui. E terminou, né? Então, as únicas correntes envolvidas aqui por essa curva complicada, né? São duas vezes a corrente 1, ó, porque ela está subindo aqui desse lado e descendo desse. E desse lado aqui da espira 2, ó, só a corrente 2 nesse lado aqui, ó, da espira. Tá? Então, o I envolvido vai ser I1 vale 5, né? Então, fica menos 5, menos 3, ou seja, menos 13 ampere. A minha corrente envolvida aí na minha amperiana, né? No meu circuito amperiano. Tá? E aí, finalmente, ó, aplicando a lei de Ampere aqui, ó, vou até apagar, né? Então, portanto, a minha integral de linha, né? P escalar de L, o meu circuito 2, que é o de baixo, vai ser quem? B0, né? Que é a constante magnética, 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere, vezes a corrente envolvida, que é menos 13 ampere.
ampere com ampere. Se você quiser carregar o π, então fica BDL, caminho 2, igual a menos 13 vezes 4 dá menos 52, né? Então fica menos 52 π. Se você quiser transformar aqui 3,14, multiplicar, né? Vou deixar o π aqui, vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro. Então, esse aqui é o valor da integral, né? Para o caminho 2 aqui que você escolheu, né? Que é o que o problema queria, né? Então, se você... Ó, no caso aqui, ó, da curva 2 é uma curva maluca aqui, ó. Não tem simetria nenhuma, né? Não dá para você calcular, vamos dizer assim, essa integral, né? Você sabe o resultado dela, entendeu? Esse é o poder da lei de Ampère, né? Como a lei de Gauss era para a eletricidade. Então, você sabe o resultado da integral, né? Nesse caso aqui, ó, você só não sabe calcular a integral, o lado esquerdo, porque você não tem um valor de simetria aqui, uma curva. Mas o de cima dá para você calcular o valor dessa integral aqui, ó. Se isso aqui for um círculo, né? Dá para você calcular, você faz aqui no caminho do círculo, né? O valor dessa integral aqui, né? E se você souber o raio aqui do círculo, por exemplo, dá para você calcular o campo, se você quiser. É o campo magnético aqui gerado dessa região aqui, ó, né? Dado aqui por essa integral, né? Já no 2 não daria, porque aqui você tem enfim, você não saberia calcular essa integral aqui, né? Mas você sabe o valor dela, que é esse lado direito aqui, tá? Tranquilo, pessoal? Eu selecionei outro, bem simplesinho também, mas eu acredito que não vai dar mais tempo. E é outro probleminha também do Halley, bem simplesinho, desse mesmo, também da lei de Ampère. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Quero perguntar alguma coisa aí? Vocês não entenderam? Então, tudo é regra da mão direita, né? A parte de magnetismo, né? De força magnética, tudo obedece à regra da mão direita. Tá? Ok, então. Tem alguém copiando aí? Só um instante, tô terminando aqui já. Certo. Terminei. Pronto. Então, vou tirar aqui, tá? Olha aqui a apresentação. A gravação.